Olá, meu nome é Jéssica Cindy Kempfer e este artigo foi escrito com as minhas colegas Caroline Bressolin Maia Cadori e Regiane Nissler. O título do nosso artigo é A Proposta de Universalismo das Nações Unidas e a Efetivação de Direitos Humanos no Cenário Mundial Transnacional. Acontece que as situações de ordem transnacional ensejam uma abordagem pela comunidade internacional de forma diferente daquelas seguidas até os dias de hoje. E além disso, sendo os direitos humanos uma matéria não estática e, portanto, inserida num contexto transnacional, é necessário repensar as formas de concretização desses direitos. Diante disso, o trabalho passa por diversos tópicos. No primeiro, nós reportamos os direitos humanos, em especial no âmbito jurídico, pela tentativa de conceituá-los. Em seguida, nós tentamos prever no plano internacional, com atenção aos surgimentos da ONU, a instituição desses direitos, dos documentos, e ainda estudamos brevemente o universalismo. No final, estudamos ainda as mudanças vividas pelo mundo em razão da globalização, em virtude do surgimento do transnacionalismo, que demonstra a alteração da dinâmica do Estado-nação, em especial no que diz respeito à relativização da soberania e o transpasse das fronteiras estatais. Ainda mencionamos que com o fenômeno da transnacionalização, especialmente pelas alterações do centro político no qual o Estado estava investido, surgem novos personagens, intitulados de atores transnacionais, que atuam pela autonomia da vontade em suas relações. E nesse estudo tiveram destaque as empresas transnacionais e também as organizações não governamentais. Além disso, nós enfatizamos que no atual cenário, o critério universalista não contribui com esse processo, pelo contrário, destaca a nacionalidade do indivíduo e outras condicionantes de aspecto político, gerando exclusão e desigualdade num plano prático. Lógico, se forem considerados países não membros ou membros do sistema internacional, e o que se reivindica, portanto, é uma pauta de direitos humanos que vence a essas características e coloca o ser humano no centro pela sua condição humana. O método utilizado foi o método indutivo e a técnica de pesquisa escolhida é bibliográfica. Iniciando a pesquisa, os direitos humanos são, na verdade, difíceis de serem conceituados, em virtude da sua própria definição e própria existência, dependendo tanto da razão quanto muito da emoção. Isso porque sabe-se que é um direito humano que está em questão em determinado cenário quando há sentimento de horror pela sua violação. Após a Segunda Guerra Mundial, relevantes fatores contribuíram para que se fortalecesse o processo de internacionalização dos direitos humanos. Dentre eles, um dos mais importantes foi a maciça expansão de organizações internacionais com propósito, então, de cooperação internacional. O nascimento da ONU, juntamente com suas agências especializadas, programas e fundos, como organizações internacionais, marca o surgimento de uma nova ordem internacional que instaura um novo modelo de conduta nas relações internacionais. Além disso, a Carta das Nações Unidas estabelece como propósito principal a manutenção da paz e segurança internacional, fomentar as relações amistosas entre as nações baseadas no respeito e na igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, cooperar na resolução dos problemas internacionais de caráter econômico, cultural e humanitário, além de estimular o respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Acerca do universalismo, nosso estudo tem a intenção de dar ênfase a algumas críticas existentes sobre o Instituto. Embora isso seja feito ao longo do texto, é desenvolvida uma seção inteira para demonstrar, por meio de aportes teóricos, as razões que motivam as críticas ao sistema. Isso porque o processo de internacionalização, evidencia a formalização do universalismo dos direitos humanos e a tentativa de proteção global desses direitos, como é possível perceber do título, no preâmbulo e nos textos de vários documentos internacionais de proteção dos direitos humanos e da proposta dos sistemas regionais de proteção.
A globalização continua sendo o melhor termo para representar as profundas mudanças ocorridas em um nível mundial e global, acirradas principalmente após o fim da disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, simbolizada pela queda do Muro de Berlim, que precipitou a globalização econômica e a hegemonia capitalista, bem como a grave crise financeira global que teve de ser enfrentada como seu subproduto. Em que pese seja um fenômeno não concluído, a globalização tem alterado o modo de vida das pessoas, intensificando as relações de troca, de comunicação e de trânsito para além das fronteiras nacionais. Um dos acontecimentos é o transnacionalismo, que além de nascer do cenário contemporâneo, insere-se no contexto da globalização e liga-se fortemente à concepção do transpasse estatal, enquanto a globalização remete à ideia de um conjunto, de globo. Enfim, o mundo sintetizado como único. A transnacionalização está atada à referência do Estado permeável. Logo, a característica da desterritorialidade sinaliza que o espaço transnacional que ela cria não se confunde com o território exclusivamente estatal. Também não pode ser confundido com o espaço que liga dois ou mais espaços estatais, como nas relações internacionais e supranacionais. Nesse cenário, surge o que se intitula por atores transnacionais, sendo imprescindível destacar que, para que surjam esses atores, é necessário que o sistema ostente diversos centros de autoridade política, à medida que se os estados fossem integralmente autárquicos, ou seja, obtivessem total centralidade política, e se as demandas internacionais fossem geridas apenas por funcionários estatais, não haveria atores transnacionais. As organizações não governamentais talvez sejam as entidades que melhor indicam o caos sistêmico ou a desordem socioespacial resultado da tensão de territorialidade que se verifica. Até porque em torno delas é que o fenômeno rede, fundamental no desordenamento do espaço contemporâneo, conquista sua maior legitimidade. Os sinais de colapso na efetivação de direitos humanos pelos expedientes formais, clássicos, em especial o sistema internacional, têm evidenciado um novo cenário, que tem como pano de fundo as consequências da globalização. O que se percebe são atores transnacionais fazendo o trabalho de efetivar direitos humanos com muita competência e destaque, mesmo utilizando seus meios informais de atuação e, por vezes, com algum interesse econômico por trás disso, uma vez que consideram óbvio: uma sociedade que possui direitos elementares garantidos é menos desigual, produz mais e consome muito mais. Pois bem, o ponto-chave desse estudo é a importância de falar da globalização e suas consequências em relação a essas questões. E deve haver uma implementação dos direitos humanos, tanto por baixo quanto por cima, no nível local ou no nível global. Não se trata de chamar a responsabilidade de alguns países, mas a reivindicação de um outro modo de entender os direitos humanos, os quais seguem uma nova aventura no mundo. O que se defende é uma tutela sem fronteiras para os direitos humanos, pois se percebe uma nova dimensão global, mas a velha tentativa de efetivar direitos. Isso quer dizer que as superadas formas de pensar a fronteira, a partir do território e da soberania de um Estado, já não são mais suficientes para oferecer proteção aos direitos. Portanto, pensar na efetivação dos direitos humanos no cenário transnacional decorrente da nova ordem global significa dizer que o ser humano não deve ser detentor de direitos humanos pelo território que se encontra, menos ainda pela nacionalidade que ostenta, requisitos que o universalismo onusiano destaca no plano prático, como visto pelo longo trabalho, mas pela condição única e especial de ser humano que ele possui. O sistema internacional dos direitos humanos e seu critério universalista representa um claro divórcio com as bases dos direitos humanos amparadas especialmente pelo humanismo na sua concepção renascentista, que posiciona o ser humano no centro das atenções e não atribui a ele valor de dignidade pelo território onde se encontra, menos ainda pela nacionalidade que lhe foi atribuída, mas apenas por ser humano. Muito obrigada.